No vídeo de hoje, honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu tive um relacionamento bem conturbado com a minha mãe e ela me corrigia assim, era só e morreu. Me casei para sair de casa. E aí? Beleza? Temos mais um vídeo aqui no canal, finalmente, né? Porque semana passada eu não postei nada. Porém, hoje nós vamos falar sobre honrar pai e mãe. Se você não sabe, esse é um mandamento de Deus. Vamos ler? Só um minutinho. Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês a minha experiência com a minha família. Porque durante a minha caminhada eu encontrei muitas pessoas que enfrentam algumas dificuldades familiares, confrontos, brigas, desentendimentos. Realmente o núcleo familiar é algo muito complicado. Mas eu espero que esse vídeo te mostrar o que Jesus fez na minha vida, pois ele também pode fazer isso na sua. Então vamos lá. Eu tive um relacionamento bem conturbado com a minha mãe. Nós sempre estávamos brigando. E ela me corrigia quando eu era criança, quando eu era adolescente, assim: filha, não faça isso. Claro que não. Era só e morreu. Porrada mesmo. A minha mãe nunca foi aquela mãezinha calminha de falar e conversar. Ela sempre chegava no tabefe. A sua mãe também é assim? E isso foi gerando em mim alguns sentimentos ruins. Quando ela me corrigia quando eu era criança, depois que passava aquele momento, eu logo a perdoava, estava com ela. Mas depois da adolescência, parece que você vai ficando um pouco mais ranzinza, os pais te corrigem, você não quer ser corrigido, você sempre acha que você tá certo. E isso vai criando um sentimento muito ruim, sabe? Um sentimento de angústia, de raiva. Eu me sentia não amada, pensava que ela não gostava de mim, que eu era odiada, que não tinha espaço pra mim naquela casa. Todos esses sentimentos rodavam na minha cabeça. Então, quando eu conheci o meu esposo, né, ele começou a perceber que acontecia, assim, essas brigas familiares. E toda vez eu chegava nele, contava o que acontecia, eu sempre chorava e tudo mais, e aquela melancolia toda. Depois de 3 anos que nós já falávamos em se casar, essa relação com a minha mãe, com a minha família, essas brigas, foi um dos motivos de nós nos casarmos. Eu praticamente me casei para sair de casa. Nossa intenção era conseguir nossas coisinhas, comprar a nossa casa, né? Planejar as coisas melhores para o nosso casamento. Porém, a gente decidiu se casar antes para que isso não acontecesse mais. E o mais interessante de tudo isso é que eu sempre pensei que o problema de tudo era só a minha mãe. Só ela era louca da cabeça. E que nós éramos completamente diferentes. Mas depois que eu saí de casa e eu me distanciei dela, Jesus começou a me mostrar um outro lado da história. Porque o Senhor começou a me mostrar o porquê que a minha mãe me tratava daquela forma. E eu comecei a entender que na infância dela, ela também passou por muitas lutas, muitas dificuldades. Ela foi tratada muito mal e, infelizmente, né, nós acabamos reproduzindo com os nossos filhos ou com as pessoas que estão ao nosso redor aquilo que aprendemos. E como honrar o teu pai e tua mãe, sendo que eles, ao seu olhar, são pessoas difíceis de lidar. Primeira coisa, honrar teu pai e tua mãe não é simplesmente só sobre obedecê-los. Depois que a pessoa se casa e se afasta da sua família, parece que começa a gerar um sentimento diferente. Você começa a valorizar coisas pequenas nos seus pais que você não conseguia enxergar. E hoje eu consigo entender muito mais ela do que antes. O único momento em que você pode desobedecer os seus pais é quando eles vão contra a palavra de Deus. Por exemplo, te impedem de ir à igreja, te impedem de ler a Bíblia. Se isso acontece, sim, você pode desobedecer os seus pais. Porém, o que está acontecendo, o que acontecia comigo, eu não desobedecia aos meus pais por causa da palavra de Deus. Eu desobedecia simplesmente porque eu não concordava. Eu batia de frente, ela falava, eu falava, a gente sempre queria ter a última palavra e isso era o que causava sempre os desentendimentos. Segunda coisa,
Honrar também é você não imitá-lo naquelas coisas que não é bacana. Antes eu dizia que eu não queria ser igual a minha mãe de forma alguma, mas hoje em dia eu consigo entender e perceber nela características e valores que são muito importantes e coisas que sim, eu falo, Senhor, eu quero ser parecida com a minha mãe. Porque mesmo ela sendo uma pessoa rígida, ela sempre foi uma mulher muito forte, me criou sozinha, muito guerreira. Quando Jesus entra na sua vida e você se permite perdoar a pessoa pelos erros que ela cometeu com você, ele começa a te mostrar qualidades nela e você começa a valorizar muito essas qualidades. Imitar o seu pai e sua mãe é você dar continuidade à geração deles, mas de uma forma melhor. É como se fosse purificar a raça. Bom, Hitler dizia na purificação, né, da raça ariana, mas ele falava em aspectos físicos, loiros, de olhos azuis, ele era completamente pirado. Porém, purificar e melhorar a sua raça não é sobre isso. É, por exemplo, os Silva, lá atrás eram pessoas bem difíceis de lidar, bem complicadas. Aí Jesus entrou na história e ao prosseguir dos anos e das gerações, hoje você é um Silva melhor. Os vícios foram deixados de lado, o trabalho e o envolvimento com o reino de Deus começa, né, a entrar na sua família, na sua vida. E honrar é isso, gente. Deixar que o seu pai e a sua mãe parta dessa vida pensando que deixou uma versão melhorada de si mesmo aqui na Terra. Eu imagino que deve ser um sentimento muito prazeroso você poder ver um membro da sua família, o seu filho, o seu neto se formando e poder falar, olha lá o meu neto se formou na faculdade, ele é líder de um ministério na igreja, olha, entende? Eu acho que nunca é desejo dos pais que você repita os erros dele. Todos os seres humanos erram e acertam em alguns aspectos, mas nós sempre devemos olhar para os nossos pais e sim, querer imitá-los nos aspectos bons. E hoje nós temos uma geração que só fica trancada no quarto, ouvindo lá suas músicas e pensando, ai que droga de família. E, gente, eu entendo vocês, porque eu passei por isso. Se você é jovem e também passa por esses afrontos na sua família, saiba que você não tá sozinho. Mas o que Deus te convida a fazer é sair do quarto, a sair da escuridão onde você está e começar a honrar o teu pai e tua mãe. Com a tua vida, a se esforçar a ser uma pessoa melhor, a ser uma versão melhor deles mesmos. Porque eu imagino que fica na cabeça de Deus. Se você não é capaz de obedecer seu pai e sua mãe, quem cuida de você, quem te alimenta, quem te deu a luz, quem dirá você irá obedecer a Deus? Por isso que esse mandamento é tão importante e é o único mandamento que tem uma promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra. Você terá uma vida longa e isso é maravilhoso. Se você aí enfrenta alguma dificuldade de relacionamento com a sua família, entregue isso nas mãos de Deus e comece a olhar os seus pais com olhar de admiração e sim tentar entender o porquê que eles agem daquela forma. Ninguém é perfeito, todos nós temos a aprender e o mais importante é deixar que Jesus trabalhe no nosso coração. Mãe, eu te amo. Tudo que sou hoje é graças a você. Você me deu tudo o que você podia, você cuidou de mim com todo o seu amor. Eu te amo de todo o meu coração. Então, é só isso. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal para a gente chegar a 100 inscritos. Falta só um pouquinho, então se inscreve, por favor. Deixe um comentário aqui embaixo, sugestões de vídeos, certo? Beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.